Capítulo 49. A poderosa família Olong. Zhao Qian, Ezu e Guren seguiram para a nova residência de Zhao Qian. Quando eles chegaram lá, eles puderam ver uma grande mansão. Na entrada da mansão havia uma lagoa grande e cristalina, uma ponte de madeira ligava o portão de entrada à mansão, árvores estavam espalhadas por todos os lados, a paisagem verde casava perfeitamente com as mais coloridas flores e frutas que eram abundantes ali. A mansão era enorme e tinha pelo menos uns 20 cômodos. Quando Zhao Qian cruzou o portão de entrada da mansão, os seus olhos brilharam de uma forma nunca vista antes. Diferente dos pequenos quartos que os discípulos ordinários da Escola Estrela da Guerra dividiam, essa mansão era luxuosa e não tinha o mínimo de simplicidade. Aos olhos de Zhao Qian tudo aquilo era perfeito e ele nunca imaginou que poderia chamar um lugar daqueles de casa. Ezu sorriu quando viu a reação de Zhao Qian e teve que dar um pequeno empurrão em Zhao Qian para que ele se mexesse. Júnior, de agora em diante, essa será a sua residência. Todos os discípulos do núcleo possuem residências idênticas. A partir de agora você faz parte da elite de discípulos da Escola Estrela da Guerra. Ezu disse. Nesse momento, 3 pessoas vieram até Zhao Qian e se apresentaram como servos. Eles também disseram que não possuíam nomes e que o seu patrão é quem deveria dar-lhes um nome. A partir do momento que eles começassem a seguir o seu patrão, eles se tornariam parte da família dele e seriam fiéis a ele para sempre. Ser um servo na verdade era uma profissão comum em toda a dinastia Yang. Algumas famílias educavam e ensinavam as mais diversas práticas domésticas para os seus filhos, a fim de prepará-los para ser um servo. A maior alegria que os pais de um servo poderiam ter, era ver os seus filhos entrando para uma família respeitada e bem-sucedida. Apesar do termo servo ser um pouco depreciativo, as pessoas que escolhiam essa vida, poderiam viver vidas felizes e bem remuneradas. Zhao Qian estava boquiaberto. Ele olhou para um homem que aparentava ter uns 20 anos de idade, os seus cabelos eram longos e negros, a sua pele era branca, ele usava uma túnica preta sem nenhum detalhe. Ele se apresentou anteriormente como um mordomo. Seu nome será Zhao Shang. Zhao Qian falou antes de se virar para a outra serva. Era uma garota bonita, que aparentava ter uns 16 anos de idade, o seu cabelo era escuro e um pouco azulado, a sua pele era branca como a neve e macia como um pêssego, ela usava um vestido longo e preto, que também não possuía nenhum detalhe. Seu nome será Zhao Kumiko. Zhao Qian disse para a jovem, que pareceu ter gostado do nome. Zhao Qian se virou para a segunda garota, que aparentava ter uns 18 anos de idade. Os cabelos dela tinham um leve tom alaranjado e alcançavam as suas costas, os seus olhos eram castanhos, a sua pele era tão perfeita como a de Zhao Kumiko, ela era um pouco mais alta que Zhao Qian e era dona de uma elegância incomparável, ela usava um vestido semelhante ao de Zhao Kumiko. Seu nome será Zhao Jia. Zhao Qian gaguejou por um momento depois que contemplou a beleza daquela garota. Os 3 servos cumprimentaram Zhao Qian e se preparam para sair. Antes que eles pudessem se virar, Zhao Qian os chamou e disse algumas palavras: eu agradeço por servirem a mim. Vocês irão se orgulhar de terem se juntado à minha família. Em breve, as pessoas irão invejá-los e vocês se tornaram os servos mais respeitados do país. Os 3 sorriram e concordaram com as palavras de Zhao Qian. Zhao Kumiko e Zhao Jia se retiraram e a pedido de Zhao Qian, Zhao Shang permaneceu ali.
Elder, agora que eu me tornei um discípulo do núcleo, eu posso ter acesso às plantas e ingredientes medicinais que eu precisar. Zhao Tian perguntou para Ezu. Mostre este medalhão para o Elder do Qian e ele irá te fornecer os itens que você precisar. Enquanto falava, Ezu retirou um pequeno medalhão azul no formato de uma estrela de 4 pontas e o entregou para Zhao Tian. Aquele medalhão era o símbolo de que Zhao Tian havia se tornado um discípulo do núcleo da Escola Estrela da Guerra. Zhao Tian pegou o medalhão e logo depois ele escreveu os nomes e quantidades de alguns ingredientes num pedaço de papel e os entregou para Zhao Shang. Ele disse e entregou o medalhão para Zhao Shang e disse que a primeira tarefa de Zhao Shang seria conseguir esses ingredientes. A segunda tarefa fez com que Ezu e Guren ficassem paralisados. Zhao Tian tocou o seu anel de armazenamento e 2 grandes bolsas apareceram. Dentro das 2 bolsas estavam milhares de núcleos espirituais e dominadores. Zhao Shang deve ter pouco mais de 36 mil núcleos espirituais e 22 mil núcleos dominadores aí. Você deve vendê-los por pelo menos 25 mil moedas amarelas. O que você conseguir a mais, você deve dividir entre você, Zhao Kumiko e Zhao Jia. Zhao Tian terminou. Guren e Ezu ficaram chocados com aquilo. Pelo que parece, durante todo o tempo que Zhao Tian ficou fora da Escola Estrela da Guerra, ele matou incontáveis bestas demoníacas diariamente. Guren tentava fazer as contas na sua cabeça, mas ele simplesmente não conseguia se concentrar nos números. Zhao Shang olhou assustado para Zhao Tian, mas rapidamente ele pegou as bolsas e saiu dali. O rosto de Zhao Shang mostrava uma certa felicidade enquanto ele caminhava. Ele era um bom negociador e sabia que poderia conseguir um pouco mais do que 25 mil moedas amarelas por todos aqueles núcleos. Enquanto isso, Zhao Tian, Ezu e Guren entraram na mansão. Zhao Tian ficou deslumbrado com a luxuosidade do salão de entrada. O salão era imenso, possuía diversos assentos, decorados com os mais sofisticados tecidos, uma imensa luminária banhada em prata brilhava no teto, uma enorme lareira estava no final do salão e diversas portas estavam espalhadas por todos os lados. Guren e Ezu já estavam acostumados com aquilo, mas isso não quer dizer que eles não admiraram a beleza do local. Zhao Tian ficou perdido e sem saber para onde ia. Foi nesse momento que Zhao Kumiko perguntou enquanto achava engraçado a cara que Zhao Tian estava fazendo: jovem mestre, para onde o senhor quer ir? Eu posso guiá-lo até que se acostume à casa. Zhao Tian nunca tinha sido chamado daquela forma antes. Por isso, ele demorou um pouco até perceber que Zhao Kumiko estava falando com ele. Jovem mestre. Você está falando comigo. Zhao Tian sabia a resposta, mas ele precisava confirmar. Zhao Kumiko abriu um enorme sorriso enquanto concordava com a cabeça. Hehe. Zhao Kumiko, leve este jovem mestre para um quarto tranquilo. Com a confirmação de Zhao Kumiko, Zhao Tian se sentiu energizado e estufou o peito. Ele tentou fazer uma voz solene, mas soou apenas como um caipira que tinha acabado de ganhar uma grande riqueza. Zhao Kumiko corou instantaneamente, pois as palavras "leve este jovem mestre para um quarto tranquilo" soou como se Zhao Tian fosse um tarado. Zhao Tian percebeu aquilo e rapidamente começou a acenar com as mãos enquanto tentava se explicar: não? Não me entenda mal. Eu não quis dizer isso. Eu só quero um lugar para ficar a sós com o Guren aqui.
As últimas palavras desajeitadas de Zhao Tian fizeram Zhao Cômico arregalar os olhos enquanto olhava rapidamente de um lado para o outro, nas direções de Gu Ren e Zhao Tian. Zhao Tian percebeu que tinha se complicado ainda mais. As suas palavras anteriores soaram meio guês. Como amigos. Como amigos. Eu sou um médico e preciso tratar os ferimentos dele. Zhao Tian tentou explicar mais uma vez. Finalmente, Zhao Cômico mudou a sua expressão e caminhou até uma das portas. Jovem mestre, esse quarto de hóspede é o suficiente. Zhao Tian concordou e entrou no quarto. Logo após entrar, Zhao Tian se virou para Zhao Cômico e disse: Cômico, pare de me chamar de jovem mestre. Avise para a Jia e o Shang também. Você pode me chamar somente de Tian ou Zhao Tian mesmo. Vocês são parte da minha família agora. Então, não há necessidade de tanta cortesia. Zhao Cômico acenou com a cabeça e saiu. Gu Ren e Ezu finalmente soltaram os risos que eles estavam segurando há muito tempo. Do que vocês dois estão rindo? Zhao Tian ficou um pouco constrangido com aquilo. Me desculpe, Zhao Tian, mas você não leva jeito nenhum para ser alguém de classe. Gu Ren chegava a rolar no chão enquanto gargalhava. Agora você está rindo. Cadê aquele Gu Ren depressivo de antes? Zhao Tian perguntou com uma certa impaciência. Gu Ren não ficou com raiva e continuou gargalhando. Ezu riu bastante, mas ele conseguiu se controlar e segurar o riso. Ele sabia o motivo da falta de classe de Zhao Tian. Zhao Tian sempre foi pobre e nunca teve tempo ou motivos para se preocupar com coisas como etiquetas e requinte. Finalmente Gu Ren se controlou. Só agora ele percebeu que era a primeira vez, depois de quase um ano, que ele dava uma risada sincera. Aproveitem a casa. Eu vou me banhar e quando o Shang voltar, nós vamos começar o seu tratamento. Zhao Tian olhou para Gu Ren antes de sair do quarto e procurar um banheiro. Novamente, Zhao Tian ficou perdido. Zhao Cômico o encontrou e mostrou um banheiro. Depois de quase um ano, Zhao Tian finalmente pôde sentir a sensação de se banhar numa água quente. Ele ficou por um longo tempo curtindo a sensação de estar numa banheira. Alguns minutos se passaram e Zhao Tian finalmente voltou para o quarto de hóspedes. Gu Ren e Ezu estavam conversando em um sofá enquanto aguardavam Zhao Tian. Zhao Shang chegou quase no mesmo instante e o seu sorriso era tão grande, que o brilho dos seus dentes poderia ser enxergado a uma grande distância. Ele carregava alegremente duas bolsas pequenas. Jovem mestre, aqui estão os itens e o dinheiro que o senhor me pediu para conseguir. Zhao Tian suspirou quando viu a bolsa de dinheiro nas mãos de Zhao Shang e rapidamente a pegou. Shang, muito obrigado. Agora, a Cômico irá lhe passar algumas recomendações e você deverá dividir os lucros que conseguiu com ela e a Jia. Zhao Shang saiu, mas ele simplesmente não conseguia retirar o sorriso da sua face. Por que será que ele está sorrindo tanto? Zhao Tian murmurou. Como Zhao Tian disse para Zhao Shang, que tudo acima de 25.000 moedas amarelas poderia ficar com ele. Zhao Shang usou todas as suas táticas de negociação e conseguiu um valor muito acima de 25.000 moedas amarelas. Na verdade, Zhao Shang conseguiu vender todos os núcleos por impressionantes 58.000 moedas amarelas. O valor que ele conseguiu no final era muito maior do que o valor que Zhao Tian havia pedido.
As contas de Zhao Qian não estavam erradas e Zhao Shang deveria conseguir cerca de 30 a 32 mil moedas amarelas. Mas Zhao Shang conseguiu convencer o comerciante que comprou os núcleos, de que ele servia a um homem extremamente poderoso e influente. Ele disse que o seu mestre gostaria de criar um relacionamento entre eles e que em breve, ele levaria muitos tesouros para negociar com a loja. Ele também mostrou o medalhão que Zhao Qian tinha lhe dado e aquilo fez com que o comerciante ficasse convencido de que Zhao Shang estava falando a verdade. Sendo assim, o comerciante pagou o valor dos núcleos e deu um certo bônus para Zhao Shang como uma demonstração de cordialidade e boa vontade. Zhao Shang dividiu o dinheiro com Zhao Kumiko e Zhao Jia, e todas elas mostraram caras de espanto e agradecimento em relação a Zhao Qian. Era o primeiro dia delas como servas de Zhao Qian e elas já tinham recebido uma enorme quantia de dinheiro. No quarto de hóspedes, Zhao Qian organizou todas as medicinas espirituais e as colocou sobre uma mesa. Gu Ren não sabia nada sobre as habilidades médicas e alquímicas de Zhao Qian, então ele ficou observando atentamente. Zhao Qian se concentrou e deu um suspiro antes de começar. Ele balançou as mãos e uma luz verde ofuscante começou a brilhar nas pontas dos seus dedos. Em uma velocidade frenética, Zhao Qian desenhou rapidamente 43 selos estranhos no ar. Gu Ren não sabia o que fazer ou falar. Então a única coisa que ele podia fazer era ficar paralisado. Até mesmo Yizhu, que já tinha testemunhado as habilidades de Zhao Qian, ficou surpreso. Quando Zhao Qian refinou a pílula da purificação celestial, ele desenhou apenas 35 selos. Mas dessa vez, ele desenhou 43. A velocidade com que Zhao Qian desenhava os selos também ficou muito maior do que antes. Era quase impossível acompanhar os dedos dele enquanto ele desenhava. Zhao Qian esticou as palmas das mãos e os selos começaram a se juntar e formar duas matrizes. As matrizes começaram a brilhar enquanto flutuavam e giravam na frente das mãos de Zhao Qian. Zhao Qian apontou as matrizes para a mesa e os ingredientes começaram a flutuar. Asteriscos asterisco as duas matrizes começaram a girar numa velocidade espantosa e os ingredientes começaram a derreter e se fundir. Os ingredientes se fundiam, se separavam, ficavam maciços e derretiam novamente. Tudo aconteceu no tempo de 9 ou 10 respirações. Mas se alguém se concentrasse e conseguisse ver através da luz ofuscante, ele seria capaz de ver os processos acontecendo. Asterisco ting, asterisco um som agudo surgiu e a luz verde começou a diminuir gradualmente. Em cima da mesa estava uma pequena pílula colorida. Pelo menos 9 cores estavam presentes na pílula. Gu Ren esfregava os olhos enquanto olhava rapidamente para Zhao Qian e a pílula. Ele chegou ao ponto de se beliscar, a fim de conferir se tudo aquilo era um sonho. Apesar de ter congelado por um momento, Yizhu não ficou tão chocado como Gu Ren. Mesmo que aquela cena fosse tão surpreendente, ele já esperava algo do tipo. Zhao Qian ignorou os olhares dos dois e entregou a pílula para Gu Ren enquanto dizia: consuma. Essa é uma pílula das 9 constelações do ar. Você possui afinidade com o ar, então além de curar e engrossar os seus meridianos, ela vai fazer com que o seu poder aumente bastante e qualquer técnica de ar terá o dobro ou triplo do seu poder original. Depois de escutar aquilo, Yizhu deu um passo para trás enquanto tentava recordar se já tinha ouvido sobre aquela pílula. Elder, o senhor nunca ouviu falar sobre essa pílula. Em toda a história deste mundo, essa é a segunda vez que uma dessas é refinada.
Zhao Qian parecia estar lendo os pensamentos de Ezu. Diferente de Ezu, Gu Ren não vacilou nem um segundo. Ele rapidamente jogou a pílula das 9 constelações do ar na sua boca e engoliu. Quando a pílula entrou no corpo de Gu Ren, ele começou a flutuar enquanto todos os seus orifícios da cabeça projetaram luzes coloridas que preencheram todo o quarto. Elder, vamos sair por enquanto. Vai demorar cerca de um dia até que ele absorva totalmente a pílula. Zhao Qian disse para Ezu. Depois das palavras de Zhao Qian, Ezu despertou e os dois saíram do quarto. Zhao Qian e Ezu caminhavam em volta da lagoa da mansão enquanto conversavam. Elder, o senhor pode me responder uma coisa? Zhao Qian perguntou. Ezu, o que você quer saber? Zhao Qian, onde e como eu posso conseguir pessoas que lutem ao meu lado? Júnior, você tem certeza disso? A família Lin possui muitos apoiadores e também. Eles praticamente se unirão à família Wolong. Sendo assim, você terá que enfrentar as duas maiores famílias da província Dourada. Ezu tentou fazer com que Zhao Qian mudasse de ideia. Zhao Qian continuou irredutível enquanto respondia, Elder, eu não quero apenas me vingar ou tirar a família Lin do meu pé. Eu quero mudar a província Dourada e proporcionar dias de paz e dignidade para todas as pessoas dos vilarejos de trabalhadores. Ezu deu um olhar cheio de complacência em Zhao Qian e disse, nesse mundo, as pessoas respeitam o dinheiro, o poder e a influência. Você ainda não tem o poder necessário para enfrentar essas duas famílias. Mesmo que você tenha o apoio dos Ming, você precisaria do apoio da família Gu e de algumas outras famílias da província, como você mesmo disse anteriormente, você não pode usar o seu conhecimento para fazer fortuna. Então, dinheiro é uma coisa que você não tem. Se você tivesse uma grande fortuna, você poderia aliciar e comprar algumas das famílias menores e até mesmo contratar exércitos de mercenários, o que resta agora é a influência. Isso é algo que você poderia conseguir, mas obter a influência necessária para suprimir as duas maiores famílias da província é algo quase impossível de se fazer em um curto período de tempo. Existe uma outra coisa que você deveria saber. Em toda a província Dourada, o que faz com que as famílias Wolong, Lin, Ming e Gu perpetuem no auge da província não são apenas as suas riquezas e influências. Cada uma dessas famílias possuem artistas marciais que estão no topo da província. As famílias Gu e Ming possuem 2 especialistas do reino opressor. Eles são respectivamente, Gu disse que está nos 5 graus nível do reino opressor e Ming Zung, que acabou de avançar para o 4 graus nível do reino opressor. Em contrapartida, a família Lin possui Lin Wei, que também avançou para o 4 graus nível do reino opressor. Mas a família Wolong. Eles possuem 2 opressores que estão em nível muito superior às outras famílias. O grande elder da família Wolong, Wolong Zizao, está nos 7 graus nível do reino opressor enquanto o patriarca da família Wolong, Wolong Bai. Da última vez que ele fez uma aparição pública, há 2 anos e meio atrás, ele estava no 9 graus nível do reino opressor. É dito que o Wolong Bai está a um passo de pisar no reino atroz. Se isso for verdade, ele se tornará uma força imbatível dentro da província Dourada. As palavras de Ezu soaram como trovões na cabeça de Zhao Qian. As forças das famílias Lin, Gu e Ming estavam em pé de igualdade e apenas um nível os separava. Mas a disparidade da família Wolong era algo inacreditável. O grande elder da família Wolong poderia lutar sozinho contra Gu Dixi e Minzung. Já o patriarca Wolong Bai,
mesmo se todos os opressores da província dourada, incluindo Olong Zizal, lutassem contra ele. Ele seria capaz de sair vitorioso. Zhao Qian se sentiu como um sapo no fundo do poço. Em termos de poder, ele era como uma formiga que investia contra um elefante. A sensação de impotência e um leve autodesprezo fizeram Zhao Qian se sentir um pouco desanimado.